dia. Está começando agora mais um Reunião de Pauta na Causa Operária TV. Eu sou Marília Garcia, apresentadora aqui do programa das suas manhãs. Hoje a gente tem como convidado o companheiro Diogo, ali de Curitiba. Mas antes de dar aqui as boas-vindas para o companheiro Diogo, vamos dar os recadinhos de todas as manhãs. A gente convida todo mundo a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo, né? Chamar todos os amigos para assistirem e debaterem aqui no chat com a gente. E também para ajudar aqui, para você receber as notificações desse sinal 24 horas, também ative a notificação ali no nosso site, causaoperaria.org.br. Bem, antes de começar as notícias, vamos dar aqui bom dia para o companheiro Diogo. Bom dia, Diogo. Olá, bom dia, companheira. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. Muito bom dia a todos que estão assistindo. Vamos lá, mais uma reunião de pauta desta terça. Exatamente. E só lembrando, né, para nunca esquecer, vamos convidar todo mundo a se inscrever na Universidade de Férias, que esse ano vai ser 100% online por conta da pandemia. Infelizmente, não teremos ali nosso famoso acampamento de férias da Juventude Revolucionária, mas, para compensar essa perda, a gente está fazendo um curso enorme, o maior curso da esquerda, com 1.000 pessoas, aí, já com mais de 700 inscritos aí no curso, que vai ser numa plataforma completamente online, vai permitir aí uma boa discussão. O curso vai ser sobre o stalinismo, o que foi o stalinismo, né? Tem uma taxa módica aí de inscrição e você pode se inscrever ali no site universidademarxista.org.br. As inscrições estão abertas, não perca aí a oportunidade de se inscrever e escrever todo mundo também que você conhece. O curso vai começar no dia 5 de janeiro e vai acontecer todas as terças e quintas-feiras, mais ou menos pelas 7 da noite, a transmissão ao vivo das aulas. Isso vai acontecer até fevereiro e, como a gente já tem que destacar, quem não puder assistir ao vivo vai ter o acesso à gravação por um ano. Você também pode se inscrever ali na opção combinado, na qual a gente dá acesso aí a mais 3 cursos também ministrados pelo companheiro Rui sobre o fascismo e sobre a Revolução Chinesa, que também estão ali no nosso acervo de cursos, muito bem organizados para facilitar o estudo. A gente também tem todo o acervo de livros que estão sendo traduzidos pelo próprio partido, quer dizer, é uma coisa inédita em toda a esquerda, e também a gente tem aí uma série de verbetes para a gente entender todos os detalhes da história, né, das situações e das revoluções. Bem, passando aqui para as nossas notícias, a gente inicia com a situação da pandemia. Eu acho que é sempre importante a gente destacar os números, né? A gente tem uma elevação aí de cerca de 50% nos números da pandemia em todo o Brasil, e, apesar disso, a gente vê aí que a taxa de mortes diárias ela continua aí entre 300 mortos em 24 horas. Apesar disso, a gente vê uma situação de aumento da ocupação dos leitos de UTI em todos os locais. Manaus já voltou a ter filas nas funerárias para enterrar os seus corpos, né? A gente tem que lembrar da situação em que Manaus teve que abrir valas coletivas para enterrar os corpos, e essa situação já está retornando ali, mostrando, de fato, a calamidade pública da situação. Como a gente já sabe, Manaus é o prelúdio para o restante do Brasil. A gente tem uma situação muito grave aqui em São Paulo. Há semanas atrás, a gente noticiou a superlotação dos principais hospitais aqui de São Paulo. Rio de Janeiro não fica atrás, nem Minas Gerais, as principais cidades do país. Sobre isso, o companheiro Diogo também pode falar um pouquinho sobre a situação do Sul. Como que está por aí, Diogo?
Bom, a situação do Sul também segue descontrolada, né? Aqui no Paraná, em Curitiba, o número de leitos sempre fica nessa margem aí dos 90%, né? De leitos ocupados na UTI. E aqui mesmo em Curitiba, sempre muito próximo dos 100%. Nesse último fim de semana, né? Foram quase 800 casos, novos casos registrados na cidade aqui, com mais de 23 mortes, né? Então, é um número ascendente, né? Um número que se mantém aí semana a semana, né? É, ou no caso dos fins de semana, né? Que é quando eu relato aqui, sempre nessa margem dos 20 mortos, né? No fim de semana. E se for pegar o gráfico aqui de Curitiba quanto do Paraná, né? É uma ascendente, né? Então, o caso aqui em Curitiba e Paraná segue igual, né? O coronavírus não é combatido, né? O número de leitos também não aumenta, né? O número de oferta de leitos. Apesar de que agora os testes, né? Eles estão nas UPAs aqui, né? Todos os moradores, né? Os curitibanos têm acesso aos testes, mas mesmo assim é um descaso total, né? O Rafael Greca, que é o golpista mantém a política bolsonarista, né? Inclusive permanece essa queda de braço, né? Essa, essa guerra entre reabrir ou não reabrir as escolas, mas os trabalhadores seguem trabalhando, né? Os ônibus lotados da mesma maneira que sempre teve, né? E na questão do Natal, né? Essa questão do fim de ano também não teve nenhuma alteração, apesar de que o toque de recolher cessou. Os comércios seguem normais, né? Os shoppings abertos, enfim, as praças todas lotadas. O pessoal está tendo um fim de ano como se nada tivesse acontecendo, né? E é óbvio que no começo do ano que vem o coronavírus vai estar ainda mais forte. Então, nesse sentido, a política golpista e genocida segue aqui no Paraná, segue em Curitiba, da mesma maneira que no resto do país. Marília. Exatamente. Eu acho que é importante destacar essa questão local do Sul. A gente tem aí uma situação grave que, na verdade, é mostrada também pelo restante do país. Nesse sentido, a gente vê que também, em meio ao que eles estão chamando de segunda onda da pandemia aqui no Brasil, a gente questiona essa questão de ser uma segunda onda e não de ser a mesma onda. Mas a gente vê que nessa situação de alta dos números de casos e de uma enorme crise econômica e que acarreta aí uma enorme quantidade de desempregados. Ontem a gente noticiou aqui que a gente tem 53% de desempregados no Brasil. Nessa situação toda, o governo Bolsonaro corta o auxílio emergencial e joga a população aí à sua própria sorte, né? É importante colocar essa situação exatamente porque as tensões sociais vão aumentando e a polarização política também. Nesse sentido, a gente vê uma série de manifestações aí contra o fechamento do comércio no Ano Novo, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. As pessoas vão ser proibidas aí a fazer o tradicional Ano Novo no Rio de Janeiro. As praias do Rio vão estar fechadas no Ano Novo. O governo Dória tentou fechar as praias aqui de São Paulo também, mas houve muita oposição. E, nesse sentido, a gente vê também manifestações contrárias ao fechamento aí do comércio no Ano Novo, que ocorreram em Manaus, né? A gente chegou a noticiar o fato de a população cercar a casa do governador, inclusive com ameaças ali ao próprio governador. A gente vê também isso acontecer em Juiz de Fora, com as manifestações ali contrárias ao fechamento do comércio. E isso acontece aí em todo o Brasil, mostrando que, de fato, a população ela é obrigada a trabalhar em todas as situações, quer dizer, ela tem que pegar o transporte lotado e tudo mais, que causa milhares de pessoas aglomeradas por dia.
na verdade, milhões de pessoas, né, por dias em aglomeração, mas quando é para festejar ou qualquer coisa do tipo, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, né, o que mostra que, na verdade, o ficar em casa, ele diz respeito a isso, a população, é o controle social ali, é, na verdade, uma política repressiva contra o povo e contra as suas manifestações populares, como é o Ano Novo aí nas praias brasileiras, né? Eu acho que é importante a gente destacar essas questões. Bem, no sentido também ainda da pandemia, a gente tem a situação no Reino Unido, a gente já vem sendo noticiado que o Reino Unido está com uma segunda onda, não do mesmo vírus, mas sim de uma mutação do vírus que seria ainda mais transmissível. A gente pode questionar sobre essa questão do novo vírus, mas isso está acarretando aí uma série de problemas para os brasileiros que estão ali no Reino Unido por conta do cancelamento dos voos dos brasileiros ali para voltarem para o Brasil. Isso também está acontecendo com os Estados Unidos e com diversos outros países, inclusive do bloco europeu, que estão criando uma barreira sanitária em torno do Reino Unido para impedir a disseminação desse novo vírus, numa situação em que a própria vacinação em relação ao vírus anterior ainda é inconstante, né? Eu acho que é importante destacar isso daí, porque o Reino Unido ele iniciou o processo de vacinação ali no país com a vacina Pfizer. Ele já está vacinando nos setores de risco. Isso também, essa vacina está sendo utilizada em todo o continente europeu. Outras vacinas, como a da Moderna e a de Oxford, que vem sendo lançada agora, já estão sendo utilizadas em outros países. Aqui no Brasil, a gente continua sem uma data oficial para o início da vacinação e, na verdade, a gente fica aqui com a briga entre o Dória e o Bolsonaro para ver quem vai conseguir vacinar a população brasileira e, finalmente, ganhar os ouros de conter a pandemia. Bem, sobre isso, o companheiro Diogo tem comentários? Nessa questão da vacina, o Brasil mal tem vacina e a gente entra nessas polêmicas aí da obrigatoriedade da vacina, né? A esquerda pequeno-burguesa, histérica, né? Com a questão da vacina, e a gente mal chegou a vacina no Brasil, né? Os países aí, as potências mundiais, mal estão começando seus processos de vacinação, e a gente ainda entra nessa crise aí de rasgar nossos direitos, né? Rasgar a Constituição, no sentido de que nós temos escolha sim, né? Se tomamos a vacina, se não tomamos a vacina. Nesse sentido, acho que o que a gente deveria fazer, né, não ficar entrando nessas crises, né, sobre a obrigatoriedade, mas fazer uma campanha, né, tanto de vacinação quanto de combate, né, ao golpista Bolsonaro aí, que está matando a população, né, está matando toda a classe trabalhadora. Não se fez nada, né, desde o começo da pandemia e não vão fazer nada até agora, nem para o ano que vem, né? O ano que vem a promessa aí é de uma crise muito maior, né, tanto na questão alimentícia, também da inflação, da crise econômica, do desemprego, né? O país está uma catástrofe, né, está uma calamidade. O coronavírus está tomando conta mesmo do país. Não temos a vacina e o que a gente acaba se preocupando nesse último momento do ano é a questão da obrigatoriedade, né? Que finalmente é mais passar por cima de mais direitos, né? De escolha da população do povo brasileiro. Na minha opinião, cada um faz o que quer, né? Escolhe se toma ou não toma vacina, né? E o que a gente tem que fazer é realmente uma mobilização, né? Uma campanha pela vacinação, né? Pela consciência, nesse caso da saúde, mas principalmente uma mobilização para derrubar de uma vez esses golpistas, né? Acabar com esse regime bolsonarista, né? Acabar com a frente ampla também, que é a única maneira da gente superar essa crise, né? Superar
todas essas crises aqui que o país está passando, né, todas essas mortes, né, o genocídio por si só, tomando o poder, né, tomando o, a presidência, né, e a maneira mais rápida é derrubando o Bolsonaro, né, por isso a palavra de ordem fora Bolsonaro, né, promovendo novas eleições e promovendo, lutando, né, pela candidatura do ex-presidente Lula, né, para assumir a presidência da República, né, trazendo de novo à tona um governo dos trabalhadores, né, e não esse governo golpista, né, que simplesmente está entregando o Brasil, né, agora com essa questão da flexibilização da compra de terras, né, pelos capitalistas internacionais, né, enfim, é um ataque generalizado, né, a toda a soberania nacional, a toda a infraestrutura, toda a conquista da classe trabalhadora, né, e a gente tem que se ater, então, nessa transição de ano, a dar mais um passo à frente aí no sentido da mobilização. Bem, eu acho que é importante destacar essa questão da mobilização sobre o problema da pandemia. A gente vê, contudo, que o restante da esquerda se encaminha exatamente no sentido contrário à mobilização, fazendo frente ali na Câmara com os golpistas no Bloco do Maia. A gente inicia aqui o tema principal, falando sobre a declaração do Maia, que já considera que o bloco formado aí com os principais partidos do Centrão, DEM, MDB, PSB e PSL. Além disso, a gente tem aí o PT e o PCdoB, o PDT e o PSB, formando um enorme bloco ali em torno da candidatura do Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, um consagrado golpista, como o próprio Maia, né? Todos eles formando um blocão para, teoricamente, combater o fascismo, combater o bolsonarismo, que seria representado pelo Arthur Lira. Bem, a gente tem que destacar também que, mesmo antes dessa situação da formação do blocão, o próprio PT já tinha apontado para uma possível aliança com o próprio Arthur Lira, e, nesse sentido, a gente vê que a questão essencial não tem nada a ver com a luta contra o fascismo, na luta contra o bolsonarismo, mas sim é uma luta pela obtenção de cargos aí no governo capitalista. Nesse sentido, acho que a gente tem que destacar também que a esquerda, estando aí com essas dificuldades, né, quer dizer, pela falta de política, ela está cada vez mais a reboque da direita, e dessa forma ela também perde muito com a população. Dessa forma, ela também vem perdendo os cargos em todo o Brasil. Nas eleições desse ano, a gente viu aí uma enorme queda do número de prefeituras que são controladas pela direita, e isso daí faz com que o restante, a direita parlamentar, a esquerda parlamentar, ela fique completamente histérica aí em torno de cargos. Nesse sentido, a gente vê aí o problema da situação política. De fato, a própria Gleisi Hoffmann, a presidenta do partido, inclusive da ala esquerda do partido, defendeu essa aliança ali com o Maia, quer dizer, uma aliança golpista, dizendo que, mesmo assim, isso não teria nada a ver com 2022. Pelo contrário, o Maia, ele que está falando que já está aí se acomodando para fazer a frente ampla em 2022, já apontou aí que esse bloco é uma vitória para a contenção da polarização política e a preparação para as eleições de 2022. Nesse sentido, é importante destacar que a burguesia ela tenta combater o Bolsonaro, mas o principal inimigo da burguesia é o próprio Lula, né? E, nas eleições de 2022, a pessoa da esquerda, a pessoa essencial da esquerda é o próprio Lula. Então, nesse sentido, esse blocão aí com o centrão golpista é exatamente o blocão contra a candidatura do Lula em 2022. É importante destacar essas questões, né, porque, como o companheiro Diogo falou, a mobilização popular é o essencial da situação política, tanto para o combate da pandemia,
como para o combate aí da situação da crise econômica, da crise política geral. Quer dizer, a luta contra o golpe é o fator essencial da situação ainda, e na luta contra o golpe, a figura do Lula, que é a principal perseguida pelos próprios golpistas, também é a figura essencial. A gente, no sentido oposto, né, a gente vê que o STF ele permitiu que alguns elementos ali vazados pela Lava Jato fossem utilizados pela defesa do Lula contra as suas acusações, inclusive apontando aí que o STF teria a posição de que o Moro é suspeito nas condenações contra o Lula. É importante destacar que isso daí não tem nada a ver com a democratização do STF, quer dizer, o STF não é mais democrático, qualquer coisa, ele não vai salvar o Lula, assim como nunca o fez, mas mostra, de fato, uma situação de crise social que promove essa situação. Bem, sobre isso, o companheiro Diogo tem algum comentário? A esquerda está usando a teoria do mal menor, como sempre, né? Essa teoria está baseando toda a movimentação da esquerda durante o golpe, né? Inclusive, igual a companheira Marília colocou, as eleições foram baseadas nisso, né? Um jogo que a burguesia impõe, né, para a esquerda, para todo o povo, né, para a classe operária. E nós somos da esquerda, a gente não pode cair nisso, né? A direita coloca duas opções, ou o bolsonarismo ou a direita tradicional, né? Os dois são blocos golpistas aí que estão trazendo o genocídio, né? Que só é a política genocida por si só, né? O Bolsonaro ainda não foi derrubado por causa da direita tradicional, inclusive ele foi colocado por ela, né? A vacina ou qualquer tipo de cuidado ao povo não está sendo investido por causa dos dois blocos, né? Por causa da própria burguesia, que é levada a cabo pelos golpistas, né? Tanto bolsonaristas quanto da direita tradicional. E dentre essas duas opções, a esquerda, em vez de propor um caminho próprio, né, uma saída própria, seja com candidatos ou principalmente, né, pela mobilização, como a gente está colocando, ela não faz nenhum dos dois, né? Ela vai no candidato da direita tradicional, né, que é justamente o que a burguesia queria, né? Já que os golpistas aí da extrema direita é muito mais difícil dela controlar, né? Articulam muito menos da maneira que a própria classe dominante quer, né? Então é um artifício, né? A gente está caindo realmente nesse artifício. A mobilização não existe, né? Sindicatos fechados, inclusive greves aí que não saem do lugar, né? Que nem aqui no Paraná, a greve dos professores, ela radicalizou fortemente, né? Nos últimos meses, mas não foi levado a cabo, né? São movimentos aí que caminham a passos muito lentos, né, dada a crise que o país está sofrendo. Só que no Paraná, né, durante último processo do PSS, né, que são os professores temporários, né, foram abertas somente 4.000 vagas, né, sendo que no Paraná existem mais de 30 mil professores, né, do PSS. Ou seja, são 20 e tantos mil aí que vão ser colocados na rua, né? Que vão ser despedidos, vão entrar para a lista aí para os indicadores dos desempregados, né? Então, são movimentos aí que radicalizam e ao invés da esquerda radicalizar junto, né? Conduzir toda a massa para a mobilização, né? Para a tomada aí dos instrumentos, né? Públicos, para a tomada aí dos espaços públicos. Ela simplesmente busca se articular junto com a direita tradicional, imaginando, né, que a gente vai conseguir alguma coisa através deles. É justamente o contrário. Igual a companheira Marília colocou, justamente o contrário, né? É a desmobilização, né? Não aumenta de forma nenhuma, né, a consciência da classe trabalhadora,
Inclusive, na questão da luta, só retrocede. Né? 2022, né, as eleições de 2022 fica aí comprometida, né, já que um bloco frente amplista, né, da esquerda, junto com essa direita golpista e tradicional, começa a se moldar. Então, é um problema para a luta, né, e a gente precisa discutir amplamente, né, e reforçar a campanha da candidatura do Lula, né, como o único candidato, né, capaz de unificar a esquerda e toda a classe trabalhadora, né, e capaz também de vencer, né, os candidatos golpistas aí da burguesia nessas eleições. Exatamente, eu acho que é importante destacar o problema da mobilização. Novamente, a gente vê a esquerda comemorando aí uma suposta ação salvatória do próprio STF, o STF golpista, né? Eles colocam que o Gilmar Mendes ele poderá salvar o dia e colocar em pauta a questão a questão de o Moro não ter sido um juiz, mas sim um algoz do próprio Lula, e a gente tem que colocar isso daí, que não tem nada a ver. O STF não vai salvar Lula, não vai salvar a população brasileira, pelo contrário, ele é um artífice ali do golpe, e apenas a população mobilizada nas ruas vai poder salvar o próprio Lula. Né? Nesse sentido também, a gente coloca que nesse ano de 2022 o nosso partido vai estar nas ruas aí com toda a força, lançando a campanha de Lula para 2022. A gente, inclusive, já vem fazendo campanha financeira, vendendo kit do Lula aí para todo mundo. Se você quiser adquirir o seu kit do Lula, entre na loja do PCO.com na internet e você vai poder adquirir ali o kit do Lula. Também a gente vai fazer mutirões em torno da anulação dos processos contra o Lula, questão que é necessária para que ele seja elegível ali, que ele consiga se inscrever nas eleições de 2022 e finalmente ser eleito pela população. A gente sabe que tudo isso exige uma grande luta popular, a exemplo do que aconteceu no dia 15 de agosto de 2018, quando a gente da esquerda, né, colocou 15 mil pessoas em Brasília para garantir a inscrição da candidatura do Lula no momento em que ele estava preso. Né? A radicalização do povo naquele momento mostra, de fato, que a luta contra o golpe deve passar aí pela questão do Lula e a perseguição contra o Lula coloca isso. Nesse sentido, também, a gente convida todos os companheiros a participarem aí dessas atividades dos comitês de luta contra o golpe, que são formados em todo o Brasil, exatamente para que a gente faça uma frente de esquerda em torno de uma luta, de fato, popular. Bem, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui para os últimos temas, né? Sobre essa questão do Lula, acho que, não sei se o companheiro Diogo teria mais alguma coisa a comentar. Eu acho que, nesse sentido, também, a gente pode fazer aqui um bate-bola para ver os principais temas do dia. Um probleminha técnico aqui. A gente pode fazer um bate-bola aqui para ver os principais temas do dia. Eu acho que é importante a gente destacar que no Brasil ele alcança mais de 7,5 milhões de casos de coronavírus. Nesse sentido também, a gente tem aqui. Um minutinho. Claro. Lendo aqui as matérias que estão na capa do nosso jornal Causa Operária, a gente tem que a Síria denuncia o bloqueio econômico dos Estados Unidos. A democracia norte-americana aí vem ampliando o bloqueio contra a Síria ali, lembrando que a Síria é um dos principais agentes da luta contra o imperialismo no Oriente Médio, exatamente por conta disso. Ele é um dos principais locais atacados também.
E o editorial do dia: enquanto a esquerda se escondeu, o PCO organizou os trabalhadores, fazendo uma retrospectiva também do ano passado, né? Quer dizer, desse ano ainda, que vai acabar essa semana, mostrando que, de fato, quando a esquerda foi para casa, quando a esquerda fechou todos os sindicatos e toda a luta, a gente se manteve nas ruas chamando aí os atos contra antifascistas, os atos pelo Fora Bolsonaro e a formação de conselhos populares. Bem, o apoio ao bloco de Rodrigo Maia fortalece a direita golpista, como a gente discutiu hoje. A coluna do Renato Faraque: só proibir o turismo vai jogar os trabalhadores para Bolsonaro. É importante destacar isso daí, porque essa questão da política, da adesão da política, da adesão política da esquerda à burguesia, acaba jogando a população ao próprio bolsonarismo. A Síria denuncia o bloqueio econômico dos Estados Unidos. Manaus volta a ter filas de enterros para vítimas de Covid-19. Chanceler cubano condena indulto de Trump a criminosos de guerra. 2 ex-combatentes das Farc assassinados na Colômbia. Mais um massacre na Colômbia, dessa vez no departamento de Bolívar. Brasil alcança 191.146 mortes por coronavírus. Partidos de esquerda se reúnem com Baleia Rossi. Bem, essas e outras notícias que você vai ver aqui no Diário Causa Operária. Queria saber se o companheiro Diogo tem alguma notícia aqui para colocar nos últimos minutos do nosso programa. Aqui no caso do Paraná, eu não tenho nenhuma notícia não, agora mesmo. Bem, se ele não tem notícias, vamos comentar aqui sobre a questão do curso, né? Eu acho que é importante a gente colocar. Não sei se os companheiros daqui da COTV têm a propaganda do curso para passar aqui para os companheiros da COTV. Tem aí, produção? Perfeito, eles estão preparando ali a nossa propaganda. Bem, não deixe de se inscrever aqui no nosso curso, o curso
na Universidade Marxista, que será sobre a questão do stalinismo. A gente já vai encerrando aqui o programa de hoje. Eu vou dar bom dia aqui para o companheiro Diogo. Muito bom dia, Diogo. Certo, companheiro, muito bom dia. Acho que todos devem se inscrever realmente nesse curso, porque exatamente tudo que foi dito aqui nesse programa, né, tem totalmente a ver com o curso, né? O curso vai falar do stalinismo, né, que como a gente já vem repetindo faz bastante tempo aqui na TV, é o maior expoente, aí, né, o maior propagador de derrotas aí, e que é uma liderança capituladora aí da esquerda, né? Então, exatamente o Stalin aí, ele propagou essa questão da frente ampla, né? Dentro daquele período da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e exatamente mais ou menos exatamente essa situação que a gente passa hoje, né? Então, para a gente saber como combater o golpe, né, como alavancar a luta dos trabalhadores nesse momento, né, de total crise do país, a gente precisa debater, discutir, estudar amplamente a questão do stalinismo, né, que inclusive estão tentando reviver esse mito, né? Então é o caso, né, de todos se inscreverem, né, para a gente ampliar essa discussão em nossos círculos, né, debater fortemente e enterrar de vez esse mito, né, e também alavancar a luta dos trabalhadores contra esse golpe de Estado. Exatamente. A gente vê aí setores da esquerda propagandeando o mito do stalinismo e a gente vai deixar claro no nosso curso que isso de fato é um mito e que o stalinismo, na verdade, foi uma reação imperialista contra a Revolução Russa, né? Bem, a gente vai finalizando o programa por aqui. Eu agradeço a presença de todos e até amanhã.